Você já se perguntou como são feitas as simulações de reentrada de satélites na atmosfera? Você já está cansado de procurar material por aí na internet e não encontrar nada que seja realmente útil? Então relaxa que a gente veio justamente para resolver esse problema. Oi, gente, eu sou o Eric, sou aluno de Engenharia Aeroespacial na UFSM e hoje a gente vai fazer uma simulação de reentrada de satélites na atmosfera utilizando o software GEMAT. Então, bora lá pro computador. Bom, antes da gente começar, é importante ressaltar que esse material foi produzido por essa equipe maravilhosa, que é composta pela Bárbara, a Érica, o Gustavo, a Isabelle e o Victor. Foi apresentado para a disciplina de Projeto Conceitual de Sistemas Espaciais na Universidade Federal de Santa Maria e todo o material foi revisado pelo professor Dr. Eduardo Birger. Beleza, mas o que é o GEMAT? GEMAT vem do inglês General Mission Analysis Tool e é um software de código aberto que foi desenvolvido pela NASA em parceria com a indústria privada. Ele tem por objetivo a análise de missão espacial e entre as possibilidades que ele traz, a gente tem a análise de decaimento de um satélite. Então a gente consegue, utilizando ele, dizer quando um satélite vai reentrar na atmosfera. Bom, os parâmetros que a gente precisa para fazer a simulação, a gente encontra em um código chamado TLE. Essa aqui é a cara do TLE. E ele traz para a gente, como a gente pode ver aqui, algumas informações orbitais do satélite. As informações são constantemente atualizadas, então as informações obtidas vão ser referentes ao momento, à época em que a consulta foi feita. Beleza, como que a gente obtém essas informações? Bom, a gente pode consultar em celestrec.org.satcat.search e através do nome do satélite em questão a gente consegue obter o TLE dele. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o Nanosat BR1. Então, buscando pelo nome, a gente encontra o Nanosat BR1. Beleza. Clicando aqui nesse arquivo, a gente consegue acessar o TLE. Então, esse é o TLE no momento atual. Com base nessa informação aqui, a gente vai extrair os parâmetros que a gente precisa para rodar a simulação. Essa extração de parâmetros ela pode ser um pouco chatinha de se fazer, e para facilitar esse processo, a gente desenvolveu uma aplicação que retira esses parâmetros com base no TLE. Essa aplicação está disponível em orbitec.percial.app. Aqui a aplicação iniciando. Você pode clicar em Start Tracking, esperar o carregamento, e com base no TLE, a gente consegue capturar os parâmetros que a gente precisa. Copiando aqui o TLE, a gente pode colar esse input e gerar os parâmetros. Então aqui a gente tem os parâmetros que a gente precisa. A gente vai utilizar alguns deles. Uma vez que a gente fez a busca e tem esses parâmetros, a gente precisa filtrar alguns parâmetros que a gente vai utilizar lá dentro do GEMAT para fazer a simulação. Esses parâmetros são semi-eixo maior, excentricidade, inclinação, a seção reta do nó ascendente, argumento do perigeu e anomalia verdadeira. Então vamos começar a identificar esses parâmetros aqui. Vamos deixar o semi-eixo maior para o final e vamos começar pela excentricidade. A gente tem aqui o valor da excentricidade. A gente pode copiar esse valor e guardar ele aqui para a gente utilizar depois. A gente tem a inclinação. Vamos fazer a mesma coisa. Beleza, ficou faltando um desses parâmetros para a gente obter. A gente vai obter ele justamente lá no Celestrec. Aqui ó, tem um ícone de um gráfico. Se a gente clica, ele vai abrir para a gente um gráfico mostrando os parâmetros ao longo do tempo. A última atualização, a gente consegue ver aqui, ó, foi feita 18 de abril, que é justamente nesse dia em que a gente obteve os outros parâmetros, é nele que a gente quer obter o SMA. Então a gente vem aqui no gráfico que a gente abriu. Passando o mouse em cima, a gente consegue ver os valores.
18 de abril, a gente tem um SMA de 582. Então, é esse valor que a gente vai colocar aqui. Então, essa é a cara do Gmat. Essa é a interface dele. E a gente vai aprender a configurar os parâmetros necessários para rodar a simulação agora. Deixei aqui do lado a nossa colinha que a gente tinha feito com os parâmetros que a gente vai precisar inserir, que a gente pegou lá usando o Orbitrack. E vamos começar pelo campo Spacecraft. A gente pode renomear essa aba aqui, clicando com o botão direito e em New Rename, para o nome do satélite em questão. No nosso caso, vai ser o Nanosat BR. Cuidado com caracteres especiais, vou escrever dessa forma. Beleza, e dando um clique duplo, a gente consegue configurar alguns parâmetros aqui dentro. Beleza, primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o formato da data da época para UTC Gregorian. Dessa forma, a gente consegue inserir a data em que a gente fez a busca, que para o nosso caso é dia 18 de abril de 2023. O horário aqui não vai ser tão relevante. Esse valor de coordenadas a gente deixa padrão. E esse state type a gente vai mudar para kepleriano. Dessa forma, os elementos podem ser ajustados de acordo com os parâmetros que a gente obteve. Agora é hora da gente usar a nossa colinha. Para o SMA, a gente tem esse valor de 582. Vou preencher ele aqui com 582 quilômetros. A gente precisa somar o raio da Terra. O raio da Terra, ele mede 6.378,1 km. Somando esse valor, a gente vai ter um SMA de 6.960,1. Então aqui a gente vai colocar 6.960,1. Excentricidade tem esse valor aqui, que a gente obteve, então vamos substituir. A inclinação seção reta do nó ascendente. Argumento do perigeu. E por fim, a anomalia verdadeira. Então, uma vez que a gente preencheu os campos dessa aba Orbit, a gente pode passar para a próxima aba e a gente não vai mais precisar da nossa colinha. Vamos só minimizar aqui e colocar em tela cheia. Nessa aba, a gente só vai alterar esse primeiro campo e a gente vai colocar o valor na Deer Pointing nele. Todos os outros valores a gente vai deixar como padrão. Em seguida, a gente vai para a parte de Ballistic Mass. Aqui é importante ter acesso às propriedades do satélite em questão. Para o nosso caso, a gente vai trabalhar com os valores do Nanosat BR1. Então, a massa é de 1 kg. O coeficiente de arrasto e o coeficiente de reflexibilidade são valores padrão. Então, a gente vai deixar aqui 2.2 e 1.8. A área de arrasto, a gente precisa considerar as dimensões do satélite. Então, a gente vai pegar a área molhada dele. Nosso satélite, no caso, ele é um cubo de 10 por 10 por 10. Então, a gente tem um total de 6 faces de 10 centímetros por 10 centímetros. Calculando a área superficial, a gente chega num valor de 0,06 metros quadrados. A gente vai repetir esse valor aqui no campo de baixo. 0,06 metros quadrados. Todos os demais campos a gente vai deixar com o valor padrão. Então a gente clica em Apply e dá um OK. A gente vai para a área de Propagators. Aqui no canto a gente clica com o botão direito em Default Prop e a gente vai renomear para Propagator 1. Beleza. Em seguida a gente dá um clique duplo. E aqui a gente tem algumas configurações para fazer. Aqui a gente tem um integrador. Então a gente vai fazer uma alteração no passo das iterações de 2.700 para 10.000. Beleza. Aqui no campo de gravidade a gente vai alterar para 10 graus e para a ordem 10 também.
No campo de arrasto, a gente vai definir o modelo atmosférico. A gente vai selecionar essa opção e todos os demais valores vão continuar com o valor padrão. A gente dá um apply e ok. Agora a gente vai adicionar uma estação terrena. A gente vai vir aqui no diretório Ground Station, clicar com o botão direito e ir em Add Ground Station. Beleza. Clicando 2 vezes aqui, a gente consegue abrir as configurações. Na elevação mínima, a gente vai alterar de 7 para 10 graus. A localização da base terrena, para o nosso caso, vai ser a nossa localização. E é a Coordenação Espacial Sul Coeso do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está localizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então a gente vai aplicar as coordenadas referentes a essa localização. Vamos alterar aqui primeiro o tipo para esférico, o horizonte de referência para elipsoide, e vamos inserir a latitude, que equivale a menos 29,71 no nosso caso, a longitude de 306,28319 e a altitude é de 0,113 km. Beleza, aí a gente vai em Apply e OK. Beleza, agora a gente vai para o campo de Output para a gente definir as saídas. Quais são os dados que a gente vai ter para analisar depois. Clicando com o botão direito aqui em Output, a gente pode ir em Add e XY Plot para a gente adicionar um gráfico. E a gente vai alterar no eixo Y, vamos remover esse valor que vem como padrão e a gente adiciona os dias decorridos e dá um OK. No eixo Y, a gente vai editar o eixo Y, vamos remover esse valor padrão e vamos adicionar o SMA. Beleza. A gente dá um OK. Tá, mas o que essa configuração que a gente acabou de fazer significa? Primeiro a gente definiu o eixo X como sendo os dias decorridos. E depois o eixo Y como sendo o SMA, o raio médio do semi-eixo maior. Isso significa que a gente vai ter um gráfico mostrando o raio médio do semi-eixo maior em função dos dias decorridos. Então a gente vai ter um gráfico que mostra para a gente o quanto esse raio vai ir se alterando ao longo do tempo. Em seguida, a gente vai para as configurações dos gráficos que vão ter relação com a base terrena. Então a gente vai vir aqui na lateral, em Default Ground Track Plot. Clicando 2 vezes, vai abrir essa janelinha de configurações, a gente vai selecionar essa Ground Station One, que foi a que a gente configurou aqui em cima, vai manter o satélite marcado. Beleza. Feito isso, a gente dá um Apply e OK. Em seguida, ainda no Output, a gente vai gerar um relatório. Então a gente clica no botão direito, adicionar, Report File. Clicando 2 vezes, a gente vai adicionar alguns parâmetros aqui dentro. Clicando em editar, a gente pode, primeiro, remover esses 2 parâmetros que já estão selecionados e vamos começar a adicionar os parâmetros. Vamos adicionar primeiro o TC Gregorian, em seguida os ângulos de Euler, 6. Depois os DCMs, 11, 12, 13, 21, 22, 23 e 31, 32 e 33. Vamos adicionar X, Y e Z, a latitude, a longitude, a anomalia verdadeira, a inclinação, a ascensão reta do nodo ascendente, o argumento do perigeu,
SMA, excentricidade. Agora, para o Sol, em relação à Terra, a gente adiciona X, Y e Z. E dá um OK. Assim a gente finaliza a configuração do Report File. Pode dar um Apply e OK. E a gente vai agora para os Event Locators. Aqui embaixo. A gente clica com o botão direito e a gente vai adicionar um Eclipse Locator. Beleza, dando um clique duplo, a gente vai desmarcar a Lua. Vamos dar um Apply e OK. Agora a gente vai adicionar aqui em Event Locators um Contact Locator. Duas vezes, a gente adiciona a estação terrena e a Terra. Em seguida um Apply e OK. Beleza, então lá no começo a gente definiu os parâmetros do satélite, as condições em que a gente estava começando a simulação. A gente precisa definir agora como a missão vai acontecer e quais os critérios de parada. Então para isso a gente vem aqui na aba Mission. Dando um clique duplo em Propagate One, vai abrir para a gente essa janela de configuração. Aqui a gente vai mexer nas condições de parada. A gente vai dar um clique duplo aqui, deletar essa condição e selecionar a altitude. Selecionada a altitude, a gente dá um OK e muda esse valor aqui a 100 km. Significa que ele está fazendo a reentrada. A gente dá um Apply e OK. Com todos os ajustes feitos, basta clicar nesse ícone de play para rodar a simulação. Many months later. Aqui a simulação está finalizada. A gente consegue perceber nesse gráfico aqui, ó, no eixo Y, a gente tem o SMA, que é o raio do semi-eixo maior da órbita, e a gente consegue perceber como ele vai decaindo ao longo do tempo. O eixo Y está em dias decorridos, desde o início da simulação, e a gente consegue perceber que ele vai diminuindo na medida em que o tempo vai passando. Ou seja, a altitude vai diminuindo também. A parte superior dessa barra vermelha é o apogeu, então é o ponto da órbita em que ele está mais distante, e a parte inferior é o perigeu, é o ponto em que ele está mais próximo. Então ele vai oscilando entre esses dois pontos, mas ambos os pontos vão diminuindo na medida em que o tempo vai passando, porque o satélite vai decaindo, a órbita vai diminuindo de altitude até que ele faça a sua reentrada. A nossa simulação parou dia 19 de maio de 2024 e esse é aproximadamente a época em que a reentrada vai acontecer. Aqui a gente consegue dar um zoom para enxergar um pouquinho melhor essa variação que eu tinha comentado da órbita. E aqui, ó, a gente consegue ver o movimento que foi descrito pela órbita durante o seu percurso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que esse vídeo ajude de alguma forma e muito obrigado pela atenção.